Ciao ragazzi, come state? Buonasera, buonasera. State pronti ragazzi per la nostra live de hoje? Vocês já estão prontos para a nossa live de hoje? Hoje nós vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Como assim matar 2 coelhos com uma cajadada só? Nós vamos falar de 2 tópicos de uma vez que são muito importantes para a nossa comunicação em italiano. A música que está tocando é Ringo Starr, como o artista dos Beatles, mas a banda que canta é Pinguini Tattici Nucleari. Coloquei uma música em homenagem ao Festival de Sanremo, que terminou, foi essa semana, se não me engano. E essa banda, por exemplo, venceu já o Festival de Sanremo. Tem um post aqui, tem um destaque nos nossos stories que fala sobre isso. E também eu trouxe porque essa semana eu fiz um quiz de ascolto musical na nossa página. Então, quem não viu lá no Instagram, ragazzi, acompanhem os stories, porque eu tô pensando em trazer um por semana. Vamos ver, hein? Vamos ver como é que acontece. O pessoal adorou. Então, vamos começar? Iniziamo. Buonasera, benvenuti. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Pode ir. Va bene. Allora, iniziamo a parlare del genere e del numero in italiano. Então, olha só. Ragazzi, as palavras em italiano, elas possuem gênero. E o que é o gênero, né? O gênero é dizer que a palavra é feminina ou masculina, né? Em algumas outras línguas, por exemplo, o inglês, algumas palavras têm gênero neutro. O alemão também tem algumas palavras que são gênero neutro. Isso quer dizer que aquela palavra, aquela coisa não é nem feminina nem masculina, não tem um gênero. E as palavras também podem ter número. E o número simplesmente quer dizer se ela está no singular, ou seja, se ela é apenas um, ou se ela está no plural, se é 2 ou mais, né? Então, olha só. Com relação ao número pode ser singolare e plurale, e com relação ao gênero pode ser maschile e femminile. Mas então vamos passar e vamos falar sobre il genere. A gente vai falar agora sobre o gênero das palavras, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, os gêneros podem ser masculino ou feminino. Aí, olha só, tem a regra. Qual é a regola? Vocês podem anotar a regra porque se existe uma regra, né, quer dizer que a maioria das palavras seguem essa regra. As palavras que terminarem em A, aqui a gente está falando só do singular, é claro, né? Serão femininas. Então, como borsa, ragazza, porta, amica, la luce termina com A, mas la gatta, por exemplo. Então, sempre que essas palavras terminarem com A, vai indicar pra gente que o quê? São palavras femininas, né? Também parece uma palavra feminina. E, seguindo essa lógica, as palavras que terminam em O serão masculinas. Ah, então você está me dizendo que é como no português? Na maioria dos casos é assim mesmo, né? Então, no português a gente também tem isso, que palavras que terminam em O, na maioria dos casos são masculinas, no singular. Però, é vero, ma non sempre. Porque existem as exceções, da mesma forma que existe no português, né? Vocês já viram um americano falando assim, vai dar uma problema? Ele fala uma problema porque ele acha o quê? Olha, a palavra problema termina com A, então ela deve ser feminina, então deve ser a problema. Mas, da mesma forma que isso acontece no português, também temos no italiano as exceções. Então, quais vão ser as exceções? Algumas palavras masculinas que vão terminar com A. Por exemplo, il problema, il tema. Então, terminou com A, mas não necessariamente é uma palavra masculina. Ou essa palavra pode terminar com O e ser feminina.
Então, o contrário do que a gente espera, né? Como la mano, então aqui é minha mão, né? La mano, ou l'ecco, ecco, 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 que só para brincar, né? O que é o eco? Justamente isso. Então, ecco, é interessante, né? No português é masculino, é o eco. In italiano, femminile, anche se finisce com la O. Mesmo terminando com a letra O, é uma palavra masculina. Nome que terminam per consonanti. Então, as palavras que terminam com consoante serão masculinas, né? Então, il bar, lo sport, l'email. Então, diciamo que elas são, na verdade, essas palavras que são exceções, que elas existem ali na língua italiana, mas que a gente, né, inicialmente, elas não seguem a regra de terminar com O ou com A, porque elas terminam com um consoante. Allora, seguiamo. Possono essere femminili em nome. Então, a Isabela, então, tudo bem, eu entendi que as palavras que terminarem com A no singular tendem a ser femininas e tudo mais. Mas existe alguma coisa que eu possa me dar um guia, que possa me indicar? Para eu pensar assim, será que é feminino? Será que é masculino? Aqui eu vou ter em nome de frutti, por exemplo. Os nomes das frutas serão femminili. Eles terão tendência a ser femininos. Nome de frutti, como la mela, la banana, la fragola. Mas, porém, contudo, entretanto, eu vou dizer, por exemplo, il limone. Aí é uma fruta que é masculina e termina com E. Tá certo? Mas na maioria dos casos, os nomes de frutti, serão femininos. La mela, la banana, la fragola, l'uva e assim por diante. Os nomes de scienze, discipline, la fisica, la matematica, la storia, la geografia, va bene? E assim sucessivamente. Os nomes de attività militari, como la guardia, que é a guarda, né, quem faz a segurança da cidade, ou, por exemplo, la pattuglia, não está escrito aí, mas é la pattuglia. Em português a gente chama de patrulha, né, fazer o patrulhamento, ou seja, é como aquela vigilância. Ragazzi, não sei, misturei aqui com as palavras que eu conheço de todas as línguas. Surveillance, não sei. Faz a segurança, né? A patrulha. E eu tenho também, que serão femininos na maioria dos casos, i nome di città, isole, regioni, stati, continenti. Então, quando você tiver o nome de uma cidade, de uma ilha, regione ou de um stato, de um continente, será na maioria dos casos femminile. Venezia è bella. Então não vou dizer Venezia è bello. Venezia è bella, porque eu quero dizer que la città è bella. Io dico la Italia come paese, posso dire la Sardegna, che è una isola, una regione come, non so, la Friuli Venezia Giulia, una regione, stati, continenti come l'Africa, l'Europa, l'America del Sud e assim por diante. Também tenderão a ser femininos, ou seja, os nomes femininos, as palavras que têm relação a associazioni sportive, como la Fiorentina, la Juventus. Aqui acho que a gente fala meio masculino, né? Acho que é o Corinthians, o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético, o América, acho que assim sucessivamente. Então, no português pra gente é masculino. Olha, bom tomar atenção, né? Que no italiano, então, vai ser feminino. La Fiorentina, la Juventus, la Roma e, não só, assim sucessivamente.
mas não sempre. L'Inter, il Milan, aí é masculino, né? Não l'Inter, la Inter, mas Milan maschile, il Milan. E aí eu tenho, da mesma forma que eu tenho aquelas palavras que tendencialmente serão femininas, eu tenho aquelas que possano essere maschili. E allora quais são essas palavras que tendem a ser maschili em italiano? Os nomes de alberi. Repita essa palavra, eu sempre pego no pé dessa palavra, né? Porque a gente tem a tendência de falar L como U e dizer albero. E não é albero, diciamo alberi. L bem lá no céu da boca. Albero como il pero, il pesco, il pino. Nomi di metalli ed elementi chimici, per esempio il piombo, che é o chumbo, l'idrogeno, que é um elemento químico, né? A gente fala hidrogênio com H. A gente sabe que no italiano a gente não tem H no início de palavras, a não ser com o verbo avere, né? Algumas exceções pequeníssimas, mas a maioria dos casos não tem H, como é o caso de hidrogênio. Nomi di mesi, di giorni, serão masculinos. Un bel maggio, un bel aprile, il mese di gennaio, febbraio, marzo. Então, tem a tendência a ser masculino. Un bel giovedì. Então, pra gente é feminino. Uma quinta-feira. Em italiano é un giovedì. A sexta-feira é il venerdì. Então, tomem nota disso aí também, que no português a gente fala no masculino. Não, a gente fala no feminino. A quinta, a sexta, a segunda, e no italiano si dice nel maschile. Os nomes de mari, monti, laghi, fiumi. Então aqui eu posso falar filme mesmo, né? A gente já tem um conteúdo, um vídeo aqui na página explicando a diferença de pronúncia entre filme e film. Filme e film. Depois é só vocês conferirem. Então, quando eu tiver o nome de mare, monte, laghi, fiumi, maschile, masculino. Il Tevere, il Monte Bianco, que é o monte, né? Il Lago di Garda, que é esse, il Lago Garda. Il Mediterrâneo, que é il mare. E assim por diante. Nome de vini, que são os vinhos. Nome de preghiere. Isabella, cos'è una preghiera? Preghiera è uma prece, uma oração. Allora tu puoi dire, devo pregare a Dio. Então, seria rezar, orar, pedir a Deus. Então, pregare é pedir. Preghiere, nesse caso, então vamos pronunciar aqui bonitinho, né? Preghi, né? E a gente já emenda com preghiere, preghiere, que no caso está no plural, então são as orações. Come anche i punti cardinali, a gente também vai ter no masculino. Então, como vinho eu tenho il Chianti, come preghiera eu tenho il Padre Nostro que está em cielo, e assim sucessivamente. Tenho o punti cardinali come il nord, il sud, l'est, l'ovest. L'est e l'ovest adesso si vede que é um altro articolo, ma anche maschile. A gente tem palavras, por exemplo, né, a gente fugindo a essa regra de masculina que termina em O, feminina que termina em A, nós temos também aquelas palavras que terminam em E, né, que nesse caso poderão ser tanto femininas quanto masculinas. Perché adesso, da questo momento, parleremo del numero. Então, falei lá no início da nossa aula que quando eu falo de número, eu quero dizer se é a minha coisa, se é meu objeto, se é minha pessoa, tá no singular ou no plural. Ou seja, o plural vai indicar então um cambiamento de número. Então eu tinha uno e passei a ter più di uno, passei a ter mais de um.
E em italiano, como a gente faz isso no português? No português a gente coloca S, a nossa regra é colocar S. Então, se eu digo massa, eu vou dizer massas. Se eu digo porta, eu direi portas. Janela, janelas. Dedo, dedos. Bolo, bolos. Ou bolos, né? Não sei, depende do que você fala. Mas bolos. E enfim, algumas palavras vão mudar. Então, pão não vai ser pães, vai virar pães. Cão não é cãos, é cães. E a gente vai adaptando a nossa regra aqui, certo? No italiano é igual, mas diferente. Por que é igual? É igual porque eles têm a regra deles, eles vão adaptar de acordo com as palavras deles, mas diferente porque, em vez de colocar uma letra S, ou seja, em vez de acrescentar uma outra coisa, uma outra letra, o que o italiano fez? Ele pensou, o que é mais prático? Colocar mais uma letra ou simplesmente mudar as letras que a gente tem? Um instante. Pausou aqui no Instagram, mas voltou. Então, vamos lá. O plural, então, vai indicar que é mais de um e a gente vai fazer essa indicação apenas mudando a última letrinha, que é a desinenza, né? A última letra, então, a gente vai pegar e vai mudar. A gente vai ter que mudar 3 classes de palavras e vamos, então, começar com a primeira, tá bom? La prima classe. Na primeira classe, os nomes que terminam em A, sejam eles masculinos ou femininos, ou seja, aquela palavra que termina em A e que diciamo, pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino, como pianista, profissionista, que é o profissional ou a profissional, dentista, que é o dentista, a dentista. Então, essas palavras que terminam com A e que não mudam, que independem do gênero, ou seja, não independe se é masculino ou feminino, vai terminar com A, vão formar o plural no masculino em I. Por exemplo, il pianista, i pianisti. Se eu disse il professionista, então o profissional, eu direi i professionisti. Se eu disse il dentista no singular, eu vou dizer i dentisti. Al plurale, tá bom? Então, vou terminar com i. Mas e aquelas palavras que forem femininas, né? Aquelas palavras que forem femininas, terminando com a no singular, terminarão com e no plural. Por exemplo, la montagna, le montagne. Se eu digo la pianista, le pianiste. La professionista, le professioniste. La dentista, le dentiste. Porque aí eu consigo indicar que é feminino. Va bene? Então, qual que é a nossa regra? A vira E quando a minha palavra é feminina, mas esse A vai virar I se a minha palavra for masculina. Então, mais uma vez, A vira E se a minha palavra é feminina, mas A vira I se a minha palavra for masculina. Va bene? Seguiamo alla seconda classe. Então, qual é a nossa segunda classe de palavras? Então, sono i nomi in E. Então, falei para vocês, no gênero das palavras aqui, que quando a palavra termina em O, na maioria dos casos masculina, termina em A, na maioria dos casos femininas. Mas e se essa palavra termina em E? Se essa palavra termina em E, ela vai poder tanto ser feminina quanto masculina. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, vai terminar, se é uma palavra masculina, se é uma palavra masculina, vai terminar com I no plural. Então, il maglione, tem aí sempre uma imagem ao lado para vocês poderem associar, né? Il maglione, i maglioni. Então, il maglione, i maglioni. E se a minha palavra for feminina, Bela, então ela vai terminar com E, não tem como ela terminar com E, porque ela já é com E no singular. Então, o que eu vou fazer? Até se a minha palavra for feminina, quando ela termina com E, eu preciso terminá-la com I no plural.
Então, la classe é feminino, mas le classi com i é masculino. Então, eu vou ter, por exemplo, la parete, a parede, la parete, termina com e. Mas no plural eu vou dizer le pareti com i. Por quê? Porque eu não tenho como transformar esse e em um e de novo, senão mantém a palavra. Eu preciso mudá-lo para indicar que ela está no plural. Seguiamo para a gente poder falar sobre aquelas palavras de terza classe. Qual é a terza classe? A terza classe, então, vão ser aquelas palavras que são terminadas em O e que podem ser masculinas ou femininas. Então, vamos ver aqui. Ah, Isabela, mas você não disse que O geralmente é masculina? Sim, mas a gente tem as exceções, né? Então, muitas palavras que terminam em O também poderão ser femininas. Mas vamos começar com aquelas que são masculinas, realmente terminadas em O. Elas terão a desinência I no plural. Então, il tavolo, i tavoli, il bambino, i bambini, il ragazzo, i ragazzi. Mas as minhas palavras que terminam em O e são femininas também vão terminar com I. Então, la mano, le mani. Isabela, mas o feminino não teria que terminar com E? Teria que terminar com E se é uma palavra que é terminada com A no singular. Se é uma palavra que terminou com O, ela vai sempre terminar com I. Então, quais são as nossas classes? Revendo aqui. Primeira classe, palavras em A, masculinas, vão terminar em I no plural. Palavras em A, femininas, vão terminar com E no plural. Segunda classe, as minhas palavras que terminam com E, que podem ser tanto femininas quanto masculinas, vão terminar com I no plural. E a minha terceira classe, la terza classe, são as palavras que terminam em O, que podem ser tanto masculinas quanto femininas, quando a gente tem uma exceção, e elas terminarão com a letra I no plural. Então, il tavolo, i tavoli, la mano, le mani. Agora é aquele momento que se você não pegou papel e caneta, você tem que ir lá pegar agora, porque até agora foi tranquilo, até agora foi mamão com açúcar realmente. Porque nós vamos falar sobre as formas particolari di plurale. Ah, Isabela, essas são as formas irregulares? Essas não são as formas irregulares. Atenção, essas são as formas particulares. O que quer dizer particular? Quer dizer que essas palavras ou as palavras que terminarem dessa forma, sempre, todas as palavras terminarem dessa forma, vão ter um plural diferenciado. Mas isso não quer dizer que elas sejam irregulares. As palavras irregulares são palavras pontuais específicas, tá bom? A gente vai falar delas aqui hoje ainda. Mas então vamos lá para as formas particulares de plural. Então eu vou ter aquelas palavras que terminam com K ou com G no singular. Então como il monarca, que é no masculino, ou la bottega terminou com G. Poderia ter outras palavras, né, com K, com G. Mas peguei essas duas para a gente poder, porque a gente tem várias formas, então para a gente poder seguir mais direto. Como eu vou fazer o plural dessas palavras, Bela? Então, se é uma palavra que termina com K, ela poderá ter o plural dela com que ou com que. De que vai depender? Vai depender se é uma palavra masculina, como o caso de il monarca, e aí o plural dela vai ser em i monarchi, ou se é uma palavra feminina, la monarca, e aí eu vou ter o plural no feminino com e, com que, li monarche, ok? Se a minha palavra terminar com ga, a mesma regra vai se aplicar, vai terminar com ge, ou com gui, dependendo se a minha palavra é feminina ou masculina. Então, la bottega é uma palavra feminina, la bottega no feminile, le botteghe no plural. Por que a gente faz isso, Bela? Por que a gente coloca essa letra H? Para a gente poder manter o som
Então, se eu tenho um K e um G, e eu transformo simplesmente a letra A em E, o meu som fica tché e djé. Então, monarca ficaria monarche. E não é o som que eu quero dizer monarque. Botega ficaria botege. E não é o som que eu quero falar botegue, botegue. Quero manter esse som de G. Próximas palavras que terão uma forma particular de plural. Aquelas palavras que terminam em tchá e já. Tchá, já. Tchá, já. Como farmácia. Mas, Isabela, você não disse tchá e já? Sim, mas algumas palavras terão o acento diferenciado quando a gente coloca ali a sílaba dentro de uma palavra. Então, eu tenho farmácia. Atenção a pronúncia dessa palavra, né? Por quê? A gente tem a mesma palavra praticamente, mas como que a gente fala no português? Pronuncia ela aí na sua casa. Não é farmácia, farmácia. E a gente tem a tendência a falar farmácia no italiano. Farmácia, farmácia. E não é a forma correta, a gente tem que pronunciar farmacia, farmacia. Então, repitam em casa, farmacia, farmacia. Mas eu tenho pioggia, 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 não é piodia, é pioggia, pioggia. Pioggia é o que está caindo agora aqui em BH. Está caindo chuva, la pioggia, la pioggia. Como vai ser o plural dessas palavras? Podem ser em tché, com IE, ou jé, com IE, também, se a minha letra anterior for uma vogal. Então, eu tenho farmácia. Então, o que vem antes do tia? É o A de má. Então, eu vou ter o plural em C e E. Então, farmácia, farmácie. Mas no caso de pioggia, qual letra vem antes de já? Propriamente a letra G. Pioggia, pioggia. A letra G. Eu tenho duas letras Gs, então antes de já eu tenho uma outra G. É um G dóppio, da G doppia. E nesse caso, então, quando eu tenho uma consoante antes da sílaba já, o meu plural vai ser em jé. Ou seja, tudo direto. E se minha palavra for com um K, vai ser com tché, tudo direto. Então, no caso de la pioggia, eu vou ter o plural le piogge. Por quê? Porque eu não preciso falar le pioggie, le pioggie. Eu posso falar direto le piogge, sem a letra I. Então, olha, ragazzi, coisa muito importante. Esse vídeo aqui é para vocês salvarem, para assistir de novo, várias vezes, principalmente essa parte dos pronomes, das palavras com formatos particulares. Por quê? Porque eles são as que mais confundem a gente, né? E eu vou ter as palavras com chá, chá, chá. Como assim chá, Isabela? Quando eu tenho SCI em italiano, quando eu tenho SCI em italiano, eu tenho o som de chi, chi, chi. Então, eu posso dizer, por exemplo, o plural de peixe é peixe, peixe, peixe. E quando eu tenho essa sílaba chi seguida de uma vogal, eu vou emendar e falar direto. Então, eu não vou dizer chia, chia, eu vou dizer chá, chá. Por exemplo, la faixa, la faixa, la faixa, que é a faixa mesmo, né? Chá, as minhas palavras terminarem com chá, plural vai ser com xé sem a letra I. Então, essa letra I vai sumir. Então, eu vou dizer de uma vez xé. Então, la faixa vai se transformar em le faixe. La faixa vai se tornar le faixe. E realmente significa faixa, né? Como eu tinha dito para vocês. Então, la faixa, a faixa, le faixe, as faixas.
E por fim, eu tenho aquelas palavras que vão terminar com có e gó. Então, se eu tenho cá e gá, eu vou ter có e gó. Como il pacco ou il psicólogo. Il pacco ou il psicólogo. Como vai ser o plural dessas palavras? Pode ser com ti ou com di, pode ser com ki ou com gui. E diferente do tchê, djé, tchê, djé, com i e sem i, eu não tenho essa regra de a letra que veio antes é uma vogal, a letra que veio antes é uma consoante, eu não tenho. Então, vai ser dependendo da palavra mesmo. Então, il pacco vai ser paqui. A gente vai manter o som. Paqui, não vai ser pati. Mas psicólogo não vai ser psicologi. Eu não vou manter o som g. Eu vou dizer psicologi. Psicology e psychology, os psicólogos. Li psychology, né? Eu falei o i, olhei IPAC, mas é li psychology. Por quê? Porque palavras que começam com PS, plural em li. Então, vamos lá. Outras palavras com o plural irregular, né? Então, eu vi lá, por exemplo, lo psicólogo, li psicology. Il paco, ipac. Aquilo são formas particulares. Agora nós vamos ver aquelas palavras específicas que têm um plural irregular. Então, olha, se ainda não pegou o papel e a caneta, agora é a hora, ragazzi. Já foi a hora, na verdade, né? Mas eu vou dar um tempinho para vocês, podem pegar. Porque agora, com essas palavras irregulares, essas palavras são específicas. Então, não vai ser, as palavras terminam com K, palavras terminam com có, com xé. Não, não. Agora são palavras específicas que vão ter um plural irregular, ou seja, fora do que a gente imagina. Vou dar a primeira dica, que é grande parte delas está no nosso corpo, faz parte do corpo humano. Então, vamos começar com il dito, que é o dedo. Ou seja, é masculino no singular. No plural, fica feminino. É le, o artigo il. Faltou um L ali. Il dito, né? O artigo il vai virar le. E dito não vai nem virar diti. Vai virar dita. Então, il dito, le dita. Il dito, o dedo. Le dita, os dedos. Il ginocchio, não tem nada a ver com o Pinóquio, é o ginocchio. Ginocchio, repitam aí em casa, se nunca viu essa palavra antes, ginocchio. Ginocchio é como a gente diz joelho em italiano, il ginocchio. E o plural de ginocchio, que também é masculino no singular, vai ser feminino no plural, le ginocchia. Tô percebendo que tem um padrão aí, Isabela. Tem um certo padrão, ou seja, as palavras corpo humano, que são masculinas no singular, tendem a ser femininas no plural. Vai entender por quê, né? Muito provavelmente é resquício do latim, mas enfim, não é importante para a gente pensar isso aqui agora, né? Fora, né, para a gente sair um pouco do corpo humano, eu tenho l'uovo. L'uovo, que é masculino também no singular, o ovo. E no plural vira feminino, le uova, le uova. Os ovos, né, de alguma forma feminina no italiano. Il lenzuolo, que é o lençol. É masculino no singular, le lenzuola, feminino no plural, le lenzuola, os lençóis. L'osso, né? Então tem um osso aqui, por exemplo, l'osso, o l'osso del dito, o osso do dedo, l'osso, masculino no singular. Mas le ossa, feminino no plural. Aí novamente a gente tem uma parte do corpo, né? Outra parte do corpo, l'orecchio, masculino no singular, mas no plural, le orecchie, as orelhas. Pelo menos não virou le orecchia, né? Não virou le orecchia. Nesse passou a palavra para o plural também, le orecchie.
Il migliaio no singular masculino, le migliaia no feminino, il centinaio no masculino, le centinaia. Então, estou dizendo os milhares, as centenas, il migliaio, os milhares, il centinaio, as centenas. Então, no plural feminino, le migliaia, le centinaia. Il braccio, um braço só masculino, ma le braccia, todos os dois feminino. L'uomo, masculino, não quer dizer que no plural vai virar feminino, mas é um plural que vem do latim, que é gli uomini. Então, não vai terminar como gli uomini, uomini, atenção a essa pronúncia, né? L'uomo, gli uomini. E depois eu tenho l'arma, como a arma realmente, e depois le armi. Perfeita essa explicação do H para manter o som. Grazie, Maristela. É isso mesmo, sem a letra H, né? O italiano é sempre pensando na economia. Eliana, nossa, estou ficando louquinha com tantas regras e vou ficar louquinha aos 57 anos. Li, olha só, é o seguinte, pouco a pouco você vai internalizando essas regras no início, porque essa aula está sendo bem completa. Então, nós estamos falando de muita coisa hoje. É coisa aqui que eu poderia falar para vocês de pouquinho em pouquinho. Mas, como eu sei que o tempo de todo mundo é muito curto, vamos lá. Vamos juntar tudo aqui. Então, parece complicado de início, mas não é tanto. Vai anotando aos pouquinhos. A live vai ficar salva no YouTube. Você vai poder assistir de novo com seu caderninho e praticando. Então, não se preocupe, tá bom? Vai ficar louquinha, não. História tra le dita, a música realmente a história entre os dedos, né? Então, le dita, olha só, anche, até mesmo se termina com A, é feminino, né? Mas é plural, le dita. Agora, nós vamos falar sobre, então, olha só, olha como essa aula está sendo bem completa, né? Nós falamos sobre o gênero, então, se as palavras podem ser femininas, masculinas, então, elas vão terminar com O, com A ou com E no singular. E aí nós falamos do plural. Essas palavras podem terminar com I ou com E no plural, né? A gente viu cada regrinha lá, então foi bem completo, com bastante exemplo. Depois nós vimos aquelas palavras que têm um plural diferentão, né? Que a gente tem que respeitar alguns sons, algumas, enfim, coisas que são importantes. Então, nós vimos essas palavras, nós vimos as palavras que são irregulares, então que elas mudam, a gente viu que elas são no singular masculinas, no plural femininas, exceto para o l'uomo, né, que continua sendo masculina no plural. E agora a gente vai ver aquelas que são invariabili al número. O que é isso? São aquelas palavras que elas não vão mudar de jeito nenhum. Nem pense em tentar, será que é I, será que é, será que cagueguigo, nada. Essas palavras não mudam. Então, sendo sincera, eu amo essas palavras, porque, né, você não precisa mudar elas no plural. Então, como é que eu vou saber que elas estão no plural? O artigo que vem antes, todo o contexto vai me indicar isso, tá bom? Então, quais palavras vão ser invariáveis em números? Então, palavras como il re, que é o rei. Então, olha só, nome composti da una sola sílaba. Então, aquelas palavras em italiano que tiver uma sílaba só, como il re, não tem nada a ver com dar ré no carro. Il re é o rei em italiano. Guarda questo, il re. É o rei. E se vocês estiverem se perguntando aí, o feminino é Regina. Tem alguma Regina por aqui? Tem alguma Regina no YouTube? Alguma Regina aqui no Instagram? Gente, Regina, adoro, né? Significa rainha em italiano. Mas Regina, né, vai mudar no plural, porque ela tem mais de uma sílaba. Re, que é o masculino, o rei, não muda no plural. Il re, 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 il re.
Outras palavras que não vão mudar são as palavras que terminam com a vogal acentuada. A gente sabe que o italiano praticamente não tem acento, né? E essa é uma das partes que são mais dificultosas pra gente. Por quê? A gente muitas vezes não sabe o acento daquela palavra, como pronunciar. Então a gente fala cinema no português, e em italiano se diz cinema, se diz cinema. Então a gente não tem acento, a gente não sabe direito. Mas a gente tem uma série de palavras que terminam com vogal e terminam com a vogal acentuada. Então, são as palavras oxítonas. Então, são palavras como università, attività, felicità, não só com A. Té, café, palavras com E. Così, si, são palavras acentuadas com I. Perciò, palavra acentuada com O. Gioventù, gioventù, palavra acentuada com U. Então, todas essas palavras que possuem acento no singular, elas não mudarão no plural e manterão os acentos. Então, eu vou dizer l'attività no singular, le attività no plural, la università ou l'università no singular, le università no plural, la felicità, le felicità, il tè, i tè, il caffè, i caffè. Ho detto con la I, tudo bem que eu não digo il così, ma il così, i così. Perciò, vai continuar perciò, gioventù, la gioventù, le gioventù. Então, não vai mudar. Tranquilo? Também não vão mudar aquelas palavras que terminarem com I, tanto no singular, sendo elas femininas ou masculinas. Então, eu digo la crisi, com I, la crisi. E o plural vai ser le crisi, le crisi. Eu também digo l'análise, l'análise no singular. E o plural vai ser le analisi, também com a letra I. Então, elas não vão mudar, porque já terminam com a letra I no singular. Tranquilo? Outras palavras que não vão mudar. Palavras que terminam com A, algumas palavras que são masculinas, que terminam com A. Então, il sósia e sósia. Il sósia e sósia, mas são pouquíssimas. Nome feminile que termina no com IE, como lacarie, né, que dá nos dentes, le carie, no plural, as caries. Università può essere l'università e la università si ruti. O que acontece? O italiano, a palavra, digamos assim que a frase seria la università, a universidade. Mas o italiano trabalha com uma questão de economia. Então, ele quer ser mais fluido e mais direto. Então, o que ele faz? Quando tem uma palavra que termina com a vogal, um artigo nesse caso, né, que termina com vogal, e uma outra palavra que começa com vogal, eles cortam esse primeiro artigo, substituem ele por um apóstrofo e mandam bala. Por quê? Porque você trava um pouquinho a sua fala quando você diz la università, la università. La università. Repita aí em casa. E você tem a fala um pouco mais fluida, ou bem mais fluida, quando você diz l'università, l'università, que é como se você emendasse realmente uma palavra na outra. Não é errado você escrever de nenhuma forma, ok? Você pode usar as duas formas para escrever, não vai estar errado. Os italianos, na maioria, usarão o apóstrofo, l'università, l'università. Porque, né, é uma forma de economizar, de deixar a forma mais fluida, a fala mais fluida, mais bonito. Então, é isso. Aí, as palavras que terminam com IE, não, femininas terminam com IE, não vão mudar. Tranne, ou seja, exceto, eu já expliquei tranne na nossa última aula. Tranne é um sinônimo para exceto, ou seja, fora, né? Tranne as palavras la moglie, que é a mulher, então o plural vai ser le mogli, você vai tirar a letra E, né? Então você vai mudar, não vai ser la moglie, le moglie, vai ser la moglie, le mogli. E também superficie, então eu não vou dizer la superficie, le superficie, é la superficie, le superfici, la superficie, le superfici. Nomes que também não vão mudar, que são abreviações de outras palavras, como la foto,
que vem de la fotografia. Então, eu vou dizer le foto. Não vou dizer le foti, certo? Le foto. La moto, que vem de motocicleta. Motocicleta. Então, eu não vou dizer la moto, le moto, ou la moto, le moti. Eu vou dizer la moto, le moto, la moto, le moto. Ou seja, a palavra moto não vai mudar, ok? Que vem de motocicleta. Também não vão mudar, não vão sofrer alteração nenhuma aquelas palavras estrangeiras que terminam com consoante. Por exemplo, il computer, que é uma palavra estrangeira, né? O computador. Em italiano, a gente diz il computer, tá bom? Não existe la computadora, il computatore é il computer. E como é o plural? I computer. I computer. Então, eu sempre vou saber que é plural, porque o artigo que vem antes está no plural. Il DVD. Il DVD. Il DVD. O DVD, né? O plural. I DVD. E vai ser o mesmo com bar, com film, né, que terminam com consoante, são palavras estrangeiras, então não vão sofrer alteração no plural. Tranquilo, ragazzi? Espero que... Agora a gente vai botar a prova, né? Agora é hora de testar. Então vamos lá. Podem praticar. Eu tenho 4 palavrinhas. Mônaco, né, é a cidade. Goccia, como uma goccia d'acqua, uma gota. Coxa, coxa. Isabela, é assim que se escreve coxa? É, e se pronuncia igual é. Por quê? Porque eu falei para vocês, S, C, I tem som de chi, mas quando eu tenho uma palavra com A logo em seguida, então eu falo chá. Da mesma forma, então, que eu falei faixa, eu vou dizer coxa. Espiga, espiga como ela de mais, né? Mais em italiano, para quem não sabe, é como a gente diz milho. Então vamos lá. O plurale di queste parole. Vamos praticar, vamos ver se vocês estão afiados. Vamos lá. O plurale di Mônaco sarà monaci, monaci. Quale sarà? Secondo voi, qual è il plurale di Mônaco? Plurale de Mônaco. Podem escrever aí, não tem problema se escreverem errado, falem do feeling de vocês. As palavras que terminam com co, elas podem terminar com o quê? Que, né? Ou que, se é uma palavra feminina. Então, ou então, ti ou che. Ti ou che, se são... O che, no caso, é uma palavra feminina, né? Mônaco. Mônaco, il plurale sarà monachi. Monachi, com THI. Goccia vai funcionar como... Então, a gente vai ver como pioggia. Pioggia. O que vem antes do tchá? Uma letra C, certo? Então, o meu plural de goccia vai sumir com a letra I. Então, goccia vira gocce. Goccia vira gocce, G-O-C-C-E, gocce, gocce, le gocce. Coxa vai ser como, então, eu tive com faixa, vai ser coxe. Sem a letra I também, a letra I vai desaparecer, coxe, coxe. E la spiga, le spighe, com G-H-E, le spighe, para a gente manter o som. Va bene ragazzi, allora voglio ringraziarvi, quero agradecer vocês, moltissimo della vostra partecipazione, muito obrigada pela participação de vocês, eu adorei muito. Não se esqueçam de curtir, seguir a página se não está seguindo aqui no YouTube. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Um bacio, fiquem com Deus. Tchau!